O prefeito Teresina concedeu uma entrevista ao Ezequiel Araújo, dizendo que os seus opositores tinham pós-graduação em mentira, fazendo provocações. Já aparece pouco, quer dizer, na propaganda eleitoral é outro que fala, não é nem ele, não se ouve nem a voz dele na propaganda eleitoral. Ele não participa de debates, ele não participa de entrevistas, e quando aparece criticando os opositores. A opção dele, eu não sei como é que foi traçada a estratégia de campanha, mas ele tem uma outra crítica, né? Tem uma crítica forte aos opositores, Douglas. O doutor Pessoa conversou com a nossa equipe de reportagem hoje pela manhã e ele disse que os adversários estão tentando, de toda forma, cooptar as forças que são aliadas do prefeito doutor Pessoa, segundo ele, tentando atrair esses nomes para a oposição, utilizando argumentos, vamos dizer assim, financeiros, para desmontar a sua chapa, para desmontar o seu grupo político. A gente vai conferir agora essa sonora. Desde o início da nossa formação de chapa, que eles investiram, tá com os olhos um pouco vedados da justiça. Investiram comprando, quase a gente não forma o partido para a gente sair concorrendo às eleições. Porque quando eles viram a distância, mandava alguém. É uma vergonha. Até o governador entrou na véspera do limite que deveria ir para um lado ou para outro, investindo para que fosse acompanhar seu blocão. E ainda estão tirando, comprando elementos do nosso lado. Mas eu caminho com Deus, eu caminho firme, eu caminho com coragem. Esses detentores da democracia não vão me intimidar. Não vão. Nem um lado, nem o outro, nem o outro, nem o outro. Eu sou firme, eu sou duro na queda, como diz no dizer popular. Mas vem cá, João. Os últimos acontecimentos, o povo está querendo sair procurando, desistindo, outros procurando... Douglas, tem uma informação nos bastidores que ao invés de ser os adversários tentando cooptar os aliados de doutor Pessoa, na verdade, tem muito aliado de doutor Pessoa se oferecendo para grupo adversário, porque tem algumas reclamações, inclusive financeiras, né, de que não está tendo um apoio financeiro para candidato a vereador dos partidos aliados do doutor Pessoa tocarem as suas campanhas. Há muitas reclamações neste sentido, reclamações de que ele tem sumido, né, de certa forma, evitado o diálogo com candidatos, exatamente para não ser cobrado por essas questões que, claro, passam pela organização partidária, mas a gente sabe que o candidato a prefeito é quem tem que ter a força ali para solucionar determinados problemas, para resolver demandas que surgem ao longo da campanha eleitoral. É um cenário, Douglas, que é esse da candidatura de doutor Pessoa, que a gente fica meio assim em dúvida sobre como é realmente a competitividade da chapa, majoritária inclusive, né? Porque realmente você vê o prefeito em exercício dando uma entrevista sem ninguém lá atrás, é algo estranho, né? A gente que acompanha a política... Você tem a imagem aí? Vamos colocar as imagens também. A gente sempre observa quando... Isso até durante a gestão mesmo, sem ser no período político, você ouve muita gente. A gente sabe a história da perspectiva de poder, né? Por exemplo, quando chega um determinado candidato que tem aquela perspectiva de poder, tem 10, 15 assessores atrás, querendo estar ali ao lado, querendo aparecer ao lado do candidato, mostrando que está ali presente, dando força na pré-campanha, na campanha eleitoral. Então, alguns sintomas, na verdade, que a gente observa que se a coordenação de campanha eleitoral não estiver atenta para traçar algumas outras estratégias, eu acho que a imagem que isso projeta para a população, para o eleitorado, não é positiva. Está aí a imagem, como você pode observar, o prefeito dando entrevista, acompanhado ali de um assessor ao lado, mas eu acredito que uma candidatura competitiva, essa tela aí estaria muito diferente, Douglas. Tem um detalhe, além de poucas pessoas, tem um detalhe que é estranha, eu acho, sinceramente, estranha essa estratégia do prefeito de não conceder entrevistas em estúdio, de não participar de debates eleitorais. Eu acho estranha essa estratégia. Porque, na verdade, quando você está no exercício do mandato, você tem as condições de dizer o que você fez, claro, né? Solucionou determinados problemas, fez alguns investimentos. Então, você não tem o que realmente evitar. Pelo contrário, o natural é que você procure espaços para falar, entrevistas, debates, que você apresente à população o que foi prestado, né? Como é que o recurso público foi aplicado
é uma estratégia diferente. Eu não conheço, sinceramente, Isso é alguém que novidade. está, essa estratégia em que alguém que está no exercício do poder é candidato à reeleição e fica evitando espaços onde poderia ser aproveitado para informar a população sobre o que foi feito. Você vê muitas vezes uma estratégia parecida, você vê às vezes o candidato, quando ele tem uma larga vantagem, ou seja, Sim. o candidato ele vai ganhar, pelas pesquisas, todas as pesquisas apontam que ele vai ganhar de sobra no primeiro turno, ele não é que ele se ausente dele, pontua, ele diz, não, vou participar de um ou outro ali, vou participar de uma ou outra entrevista, mas ele aparece, ainda assim ele aparece. Tem acontecido, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o atual prefeito tem mais de 60% das intenções de voto. Não, aí... segundo colocado aparece menos de 10%. Então há uma estratégia, né, da campanha dele. De dosar ali a participação. Não precisa de uma exposição tão alta, porque ele está liderando, está no exercício do poder, tem um controle ali da articulação política. Muitas vezes, participar de todos os debates coloca ele em exposição, faz com que ele cometa algum vacilo, então é uma estratégia... a exposição, né? Então é uma estratégia fazer com que ele apareça apenas naqueles momentos realmente essenciais. No caso de São Paulo é o contrário, aí o prefeito tem que participar. Tem que participar porque está precisando aumentar lá o seu percentual de votos. Agora aqui em Teresina a gente tem um caso em que o prefeito realmente tem evitado todos os espaços que poderiam ser aproveitados para informar a população sobre o trabalho que foi feito na sua gestão. Só lembrando que aqui ele não veio, ele disse que estava com conjuntivite. Ele mandou a justificativa para o debate, que não veio porque estava com conjuntivite. E a direção da emissora está decidindo o final do calendário eleitoral, quer dizer, se teremos ainda uma outra rodada com os candidatos a prefeito. Tendo outra rodada, ele será convidado, obviamente. Agora, trazer o candidato que tinha espaço... Porque assim, as pessoas entenderam o seguinte, vamos lá. O critério foi, vai participar aqueles candidatos que os partidos têm representação no Congresso Nacional. Seriam 4. Seriam não, são 4. São 4. O prefeito, Silvio Mendes, Fábio Novo e Francinaldo Leão. Isso. O prefeito não veio. O prefeito não veio. Depois, o prefeito vem, porque ele não foi para o debate, ele ou qualquer um outro, ele vem para uma entrevista de 20 minutos, só ele. Não tem cabimento isso, é desigual, é desleal. Porque ele vai ter 20 minutos de entrevista sem embate com nenhum outro opositor. Então assim, eu não vou para o debate, não vou para o embate, fico da minha, depois dou 20 minutos de entrevista, que é mais tempo do que o tempo dele inteiro somado no debate, quase. Sem estar sendo confrontado. Sem estar sendo confrontado. Não tem cabimento. Então ele não foi convidado e não será convidado. Agora, quando tiver uma rodada de entrevista, se houver ainda uma rodada com os candidatos a prefeito, ele será convidado. Mas, enfim, é uma estratégia, como o João disse, única, né? No Brasil todo.